Oi pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais um vídeo que o Espírito Santo fale ao teu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? É muito bom ter você aqui. E vamos aprender mais da Palavra de Deus, nos enchermos da Palavra de Deus e sermos transformados por ela. Ora assim comigo, doce Espírito Santo, fala comigo. Eu coloco diante do Senhor o meu coração, as minhas emoções, a minha vontade. Eu quero que o Senhor venha me transformar. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a palavra de Deus venha trazer uma transformação. Porque é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. O que nós vamos falar hoje são sobre nossas emoções, né? Sobre nós conseguirmos controlar as nossas emoções. A questão é que por quem que nós temos sido guiados? Nós somos guiados pelas nossas emoções ou nós somos guiados pelo Espírito Santo? O que nós precisamos entender é que normalmente os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas não dizem a verdade. A não ser que nós tenhamos uma vida diária, meditando na palavra de Deus, nos enchendo na palavra de Deus, daí nós vamos conseguir ter as nossas emoções controladas, Senhor, né? Mas as emoções, elas nos abalam. E a verdade é que tem pessoas que têm as emoções instáveis, né? É como uma montanha russa. Um dia tá muito bem, outro dia tá muito mal. E não é isso que Deus quer para você. Claro que nós teremos lutas, mas nós não podemos viver com as nossas emoções extremamente abaladas. A verdade é que muito das nossas emoções estão ligadas ao que nós pensamos. Aquilo que eu sempre vou falar dos nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, que nós deixamos entrar na nossa mente, está muito ligado a reação das nossas emoções. A como as nossas emoções vão reagir. Né? Nós sabemos que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós somos transformados por ela. Mais os frutos do Espírito sobressaem, as obras da carne são mortas, as obras da carne não sobressaem sobre as nossas vidas. Quando nós começamos a buscar mais a Deus e quando nós estamos interessados nas coisas de Deus, os nossos pensamentos não começam a ser mais o que Deus pode fazer para mim, eu preciso que Deus faça isso por mim. Os nossos pensamentos começam a ser o que eu posso fazer, como eu posso servir. Ultimamente eu tenho visto muitas emoções ligadas a um grande egoísmo, onde nós ficamos olhando o nosso eu, a nossa vontade e queremos as nossas necessidades satisfeitas. E se elas não são satisfeitas do jeito que nós queremos, as nossas emoções se abalam. Então, se eu não estou tendo o que eu quero, ou eu vou ter um dia bom ou eu vou ter um dia ruim. Né? As emoções estão muitas vezes ligadas no ter. E não em quem você é, no ser, quem eu sou, quem Deus me fez para ser. Sabe, o Senhor, Ele nos deu o corpo, uma alma e um espírito. Ele não nos fez um robô, Ele nos fez pessoas com livre-arbítrio. E Ele nos deu esse livre-arbítrio de escolha. Todos nós temos emoções, temos sentimentos, mas eles não podem nos ter. Nós temos que aprender a usar nossa vontade para escolher a vontade de Deus. E isso é só conhecendo a Deus. Porque muitas vezes as nossas emoções estão abaladas por escolhas erradas. Ou porque nós estamos cheios de mentiras que nós carregamos no dia a dia, nós armazenamos. Né? Eu já expliquei que a ciência ela comprova que nós conseguimos armazenar uma quantia por dia de informações. E se você passou seu dia armazenando coisas negativas, se você começou a armazenar a raiva, o ódio, as suas emoções vão ser carregadas disso, você vai viver isso. Emoções afetadas abalam outras pessoas, te abala no trabalho, no relacionamento, te abala na vida familiar. Quando não há um controle de emoções, é quando a pessoa não sabe muitas vezes quem ela realmente é. Muitas vezes a falta da verdadeira identidade faz com que nós aceitemos qualquer mentira que o diabo joga a nosso respeito. Então as nossas emoções nós começamos a sentir raiva de coisas que são muitas vezes até irrelevantes.
Eu não estou falando de coisas profundas, de traumas, de dores, porque isso tem. E nessas horas a nossa emoção é abalada. Nós ficamos tristes, nós ficamos felizes. Mas eu estou falando de uma geração onde as emoções se abalam por pouquíssimas coisas. Uma geração muitas vezes egoísta. Uma geração que quer que tudo seja feito no teu tempo e do seu jeito. Que não conhece a palavra de Deus e que defende princípios e valores que não estão na palavra de Deus por falta de conhecimento. Uma geração sem identidade, que aceita ser o que falam que é para eles serem. Mas nós não podemos nos encaixar nisso. E como nós controlamos as nossas emoções? Como isso não vai nos atingir? A verdade é que quanto mais profundo nós estamos, menos o barulho da superfície vai ter efeito sobre a nossa vida. Quanto mais profundo nós estamos, menos nós vamos nos abalar com os ventos. Pessoas muitas vezes que têm emoções muito abaladas, é porque está muito na superfície, qualquer ventinho, qualquer sopro. Eu já tô mal, eu já tô triste. Não, agora eu já tô muito bem, eu tô muito feliz. Não, agora eu já me frustrei. Porque não resolveram isso que eu precisava resolver, viu? Mas isso é tão grande assim, precisava? Não precisava ser já, mas na minha cabeça tinha que ser hoje. Então as pessoas começam a colocar prazos para o agir de Deus, prazos para muitas coisas e deixam as emoções, as pessoas estão cansadas. Estão com as emoções cansadas, sobrecarregadas. E não é isso que Deus tem para você. Se você for pensar, depois que você conheceu a Deus, que você começou a buscar Deus, existem coisas na sua vida que você mudou por causa da palavra de Deus? Pri, antes eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Tem que ter. Na minha vida tem muita coisa. Só que o que eu quero dizer para você é que isso ele é contínuo, ele permanece na sua vida. As pessoas acham que quando elas aceitam Jesus, daí elas mudam, daí pronto, acabou. Não, e essa transformação é constante. Assim como algumas coisas já foram transformadas na sua vida, tem outras que virão com transformação também. Mas você precisa ir mais profundo e conhecer a Deus. Amém? Quanto mais nós caminhamos com Ele, menos as nossas emoções irão dirigir a nossa vida. Nós temos emoções, mas elas não podem nos controlar. Nós que temos que controlá-la. Amém? Nós precisamos compreender isso e viver uma vida assim e buscar ser assim. A nossa, como eu falei, é corpo, alma e espírito, e as nossas vontades. Na nossa alma tem a nossa mente, o que nós pensamos, tá ligado? Na nossa alma. Tem as nossas vontades, eu tomar decisão, eu escolher, tá tudo na nossa alma. Então, estão as nossas emoções, que é aquela partinha aqui entre os nossos sentimentos, o que eu gosto, o que eu não gosto, a minha alegria, a minha tristeza, o meu amor, o ódio. Você percebe que nas emoções tem tanto coisas boas quanto coisas ruins, e muitas vezes são o oposto. Só que algo que é tão interessante é que quando nós recebemos o Espírito Santo, a primeira coisa que tem que passar a fazer parte da nossa vida são os frutos do Espírito. Se nós temos o Espírito Santo, a nossa árvore tem que fluir os frutos do Espírito Santo. E normalmente o abalo das nossas emoções está na ausência do fruto do Espírito. Nós temos que sondar o nosso coração. Já aconteceu isso com você? Você acorda, você tá meio brava, você não sabe que você tá meio brava, você tá preocupada e você... Muitas vezes eu me examino. Por que eu tô preocupada com isso? Por que eu tô brava agora? Foi uma noite mal dormida de sono. Foi um cansaço. Você precisa sondar o seu coração. Você não pode viver assim de sopetão e fazendo tudo que te dá vontade. Eu tô com vontade de xingar, eu vou xingar sem sondar, sem se arrepender do que você fez. Tem pessoas que passam uma vida machucando outras pessoas, xingando, criticando, resmungando e nunca se arrependem, nunca acham que tem que mudar e falam que a vida é terrível, mas assim como o homem pensa, assim como ele vive, se você deixa suas emoções te controlar, imagina como vai ser a sua vida. Vai ser uma vida cheia de tristeza, vai ser uma vida com ódio, vai ser uma vida que uma hora ama, uma hora odeia, uma hora... Você não tem controle nenhum, imagine viver assim.
É como um barco numa tempestade. Só que quando nós mergulhamos em Deus, esse vento, essa tempestade não tem poder sobre as nossas vidas. Não significa que eles não virão. Mas nós estamos ancorados em Cristo, firmados em Cristo. E por mais que aconteça, nós nos arrependemos. Por mais que as suas emoções gritem, você tenha atitude que você não devia ter, você faça algo que você não deveria fazer, o Espírito Santo te incomode, você se arrepende, você fala, Deus, eu não podia ter feito isso, me desculpa, eu não quero ser assim. Sabe, pra mim a pior coisa que pode existir numa pessoa não é o errar, mas é o não se arrepender. Sabe, porque errar todos nós vamos, mas uma pessoa que não se arrepende, ela carrega dia após dia fardos que uma hora vai vir sobre ela todo esse peso. Mas quando nós nos arrependemos, nós tiramos todo o peso, nós lançamos, nós esvaziamos, nós nos limpamos e falamos assim, Deus, eu quero o Senhor dentro de mim. Não deixe as emoções roubarem aquilo que Deus tem para você. Amém? Não deixe, veja quem você é em Cristo. A ausência de identidade traz emoções abaladas. Como assim, Pri? Se você não sabe que Deus é poderoso, o que Ele fez para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus já tem preparado para você, se você não tem certeza disso, se você não tem a certeza de que é filho de Deus, se você não vive isso dentro de você, numa situação difícil, sua emoção vai se abalar. Ao invés de você falar assim, eu tenho um pai que está cuidando de tudo para mim, eu vou ficar firme. A ausência de identidade atrapalha as nossas emoções. Amém? Deus nos ama, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Quando nossas emoções são tratadas, nós paramos de olhar para nós mesmos. Você percebe quando uma pessoa tem maturidade espiritual, está com uma emoção controlada. Como controlamos a emoção? Indo mais profundo em Deus. E quando uma pessoa tem essa emoção controlada, você percebe, através das atitudes dela, ela não vive só o eu, mas ela pensa no outro. Enquanto ao invés de ela ficar pensando, eu preciso disso, eu queria isso, só isso não deu certo. Ela começa a pensar, existem pessoas passando por tantas situações. Ela começa a ver o que missionários que pregam o nome de Jesus estão sofrendo, estão sendo mortos, estão sendo torturados. E ela começa a falar assim, como é pequeno o que eu sinto. Ela começa a ver lugares que estão tendo guerras. Ela começa a ver vidas destruídas. E ela começa a falar assim, poxa, como Deus é grande, como Deus cuida de mim, Senhor Deus, eu quero pensar, Deus dentro de nós tira o nosso egoísmo, gente. Faz com que nós amemos outras pessoas. Amém? Eu tenho eu fiquei tão triste, um grupo de mulheres que chamam mães arrependidas, e elas falam de arrependimento de ter tido filho. O quanto elas não queriam, o quanto acabou com a vida delas, o quanto roubou o sonho delas. E aquilo entristeceu tanto meu coração. Porque a vida não é sobre eu mesma. A vida está muito além disso. Amém? Não sou eu ficar pensando só em mim, só em mim, só em mim, mas eu pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Amém? Quero compartilhar uma experiência que eu tive e que foi um aprendizado tão grande. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembro que logo que eu mudei para cá, eu estava num momento lá no quarto de oração. E eu chorava para Deus, minhas mazelas, minhas lutas. E eu lembro que eu estava deitada com o rosto assim no carpete e chorava tudo que eu estava passando, toda a saudade, todas as lutas. E fiquei derramando para Deus. E também falava sobre o quanto eu amava pregar a palavra. E comecei a chorar tudo para Deus. Aquele momento que a gente... o quarto de oração parece mais muro de lamentações, né? Mas Deus, Ele nos entende, Ele é um Pai paciente. Mas eu tava nesse momento, todo mundo tem. E colocando tudo pra fora, sabe? Aquele dia que você precisa ver suas emoções que estão. E eu tava ali naquele momento, eu lembro que eu tava de olho fechado e eu orando e falando pra Deus tudo que eu tava sentindo.
E eu, de olho fechado, eu comecei a ver uma caverna. Com meus olhos fechados, é como se tivesse uma imagem de uma caverna. E no mesmo momento eu falei, Deus, o que é essa caverna? E eu comecei a ficar com os olhos fechados. É como se começasse a dar um zoom nessa caverna, sabe? Entrar mais. E começou a entrar e percorrer lugares como se fosse... Eu falei, Deus, o que é isso? E o Senhor começou a me mostrar uma pessoa toda suja, como com poeira. E tava lá dentro, escondido. Tava lá quieto. Eu falei, o que é isso, Espírito Santo? E o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Esse é meu filho. Sabe por que ele tá ali? E eu ficava, por que ele tá ali, Espírito Santo? Ele tá sendo perseguido porque ele prega a minha palavra. Ele tá tanto tempo ali já quietinho, parado, para não morrer, porque ele tem falado de mim. E eu lembro que eu perguntava, onde ele tá, meu Deus, onde que é isso? E o Espírito Santo colocou o país que era na minha mente. E eu comecei a interceder por aquela pessoa. Eu falei, Deus, eu nunca vou ver esse homem, eu não sei quem ele é, mas eu oro agora, esse homem que tá dentro dessa caverna, que em nome de Jesus ele seja livre, faz ele não ser visto pelos inimigos, Senhor Deus. Torna ele sem ele, que ele possa caminhar e nem ser visto pelos inimigos. Eu sei, comecei a orar umas coisas assim, foi um momento tão grande na presença de Deus. A hora que eu percebi, eu não estava nem pensando mais nas minhas lutas e no que eu estava chorando, mas eu estava orando por alguém que estava lá fugindo de ser morto por pregar o Evangelho. E foi uma experiência tão grande que eu tive com o Espírito Santo. Então, muitas vezes nós passamos os nossos dias orando, chorando e deixando as nossas emoções gritar por coisa tão pequena. Nós precisamos mergulhar em conhecer a Deus. A palavra de Deus diz assim, em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza. Deus te fez forte, de amor. Você tem que amar o próximo. E só Deus pode nos ensinar a fazer isso. E de moderação. Deus nos dá equilíbrio. Nós precisamos ter emoções equilibradas. Nós precisamos ter autocontrole, ter domínio próprio, que são os frutos do Espírito. Sabeis isso, irmão, Tiago 1,19. Mas todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A palavra de Deus diz muito sobre isso. Sobre cuidado com o que você fala, cuidado no irar, cuidado alimentar suas emoções. Pede para o Espírito Santo controlar suas emoções, seus sentimentos. Amém? Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Encha cada vez mais. Quanto mais profundo nós estamos, mais nossas emoções são controladas. Não espere situações externas, situações de fora mudar suas emoções. As emoções não estão no raso. A solução das suas emoções não está no raso, mas está no profundo em Deus. Mergulhe nele, na palavra dele. Não aceite. Eu sou assim mesmo, é o meu gênio. Não aceite isso. Você é filho de Deus, imagem e semelhança de Cristo. Tenha uma vida de arrependimento e de entrega ao Senhor. Amém? Deus abençoe muito a vida de vocês. Tenham um dia maravilhoso e que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Beijo.